Bom dia, boa tarde. A nossa aula de hoje, a nossa fala de hoje é como aprimorar a comunicação e a colaboração em ambientes virtuais de aprendizagem. Meu nome é Wilza Maria Ramos, eu sou do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. E é um grande prazer estar aqui com vocês neste momento da semana 3 do curso de Recursos Digitais e estratégias de aula possíveis para o ensino não presencial. Nós começamos a nossa fala com algumas problematizações, né? Entre elas, nós queremos trazer principalmente duas reflexões que são muito próximas. Nós perguntamos, no contexto dos ambientes virtuais de aprendizagem, como obter o compromisso dos estudantes, formando uma comunidade participativa e ativa? Como organizar o processo comunicacional no ensino online para constituir uma comunidade colaborativa? Essas questões são muito relevantes, principalmente quando vemos pela nossa própria experiência o quanto é complexo para as pessoas participarem de forma colaborativa e comprometida nos ambientes virtuais de aprendizagem, nos ambientes formais. Ao contrário das redes sociais, em que elas muitas vezes são espontâneas, nos ambientes virtuais, as pessoas muitas vezes costumam travar na hora de participar. Enquanto professores, nós estamos diante de inúmeras decisões e situações que nós podemos gerar e que vão impactar na forma de participação, no engajamento e no sentimento de pertencimento a um grupo social, quando nós falamos do ambiente virtual de aprendizagem ou mesmo de uma comunidade virtual de aprendizagem. Na ausência das interações face a face, a capacidade do professor de comunicar o que planejou e como estruturou e organizou a disciplina online torna-se um papel fundamental, né? E é nesse sentido que nós vamos apresentar a vocês os elementos comunicacionais do processo de ensino online que podem favorecer a constituição de um senso de comunidade e pertencimento a um grupo, a uma turma, e que, neste sentido, poderá gerar uma participação muito mais ativa e protagonista dos nossos estudantes. Nossa discussão de hoje, ela se baseia nos conceitos de presença docente no ensino online e nos conceitos de learning dos autores Garrison, Anderson e Archer. Mas Garrison, Anderson, principalmente, desenvolveram a sua teoria a partir de outros estudiosos, como a professora Levi Wenger, né, o próprio Wenger, né, quando eles trabalharam por volta de 1980, a questão das comunidades, e depois foi evoluindo para as comunidades de aprendizagem, até chegar nas comunidades virtuais de aprendizagem. Também desenvolveram a teoria da aprendizagem social. Podemos também nos remeter à professora Bárbara Rugoff, que trabalha com a psicologia do desenvolvimento e a importância da cultura nos processos comunitários, e o próprio Levi Vygotsky, que traz a importância da interação social, a importância do outro que domina, que sabe um pouco mais e que gera uma participação na comunidade, possibilitando que aquelas pessoas que estão em zonas, em áreas de desenvolvimento proximais, possam construir conhecimentos mais avançados. Portanto, o que nós temos é que Garrison, Anderson e Arch, eles propuseram uma teoria que vai nos trazer os fundamentos para formas de comunicação online que podem gerar um sentido de presença na ausência física, né? É o que nós vamos chamar de uma presença virtual que ela vai se configurar nos ambientes online
Quando o professor se comunica, né, criando pautas e enunciados, né, por diferentes linguagens, né, a audiovisual, a imagética, a textual, né, a hipertextual, né, ele gera uma voz que seja portadora, né, dos mesmos comandos e instruções para todos os seus estudantes. E aqui nessa apresentação, nós vamos falar um pouco desses conceitos que eles produziram de presença, são sentidos de presença no ambiente online. E esses autores, principalmente aqui, Gelson e Anderson, eles constituíram também uma proposição de um e-learning para ser utilizado, né, nas universidades, no ensino superior, que funcionaria como uma comunidade de indagação. Uma comunidade onde há problematizações, onde há a pesquisa e onde os estudantes protagonizam um papel muito forte de participação ativa nessa comunidade. E eles exploraram, por meio dos 3 tipos de presença, as formas em que nós podemos agir, atuar, né, para nos tornarmos presentes em um lugar em que não estamos fisicamente. Então, eles modelam pautas comunicacionais, né, que nós podemos agir enquanto docentes do ensino online para gerar um sentido de presença. Tá? A pergunta é essa: como colocar as pessoas presentes online? Né? Aqui também vem o sentido, né, de como gerar, né, para essa comunidade do ambiente virtual um sentimento de pertencimento, um sentimento de identidade única. E no modelo deles, como está aqui representado também na figura, né, a presença docente é um dos principais aspectos que vão gerar esse sentido de presença nessa comunidade. A presença docente, então, nos ambientes virtuais de aprendizagem, ela diz respeito à adoção de certos tipos de comportamento e determinadas pautas de interação em que o professor vai expressar a sua forma de planejar e de organizar o ensino, como ele planejou e como ele organiza e conduz o processo de ensino. A presença docente, ela é o elemento chave porque ela trata do desenho, do planejamento do ensino online, da disciplina online, e trata também da forma de facilitação, orientação dos processos cognitivo e social, com o objetivo de obter os resultados educacionais significativos, tanto do ponto de vista pessoal, das pessoas se reconhecerem nessa comunidade, se sentirem bem, quanto do ponto de vista docente. A presença social, que é outro tipo de presença, que também às vezes é chamado de sentido de comunidade, né? Ela é considerada um pré-requisito fundamental para se atingir um nível mais profundo de desenvolvimento intelectual do discurso, da construção dos significados. Em ambientes virtuais de aprendizagem, a presença social se refere a como as pessoas se apresentam como pessoas reais nas interações online. Na ausência de indicadores de comunicação face a face, né, é como elas se expõem, como elas compartilham seus sentimentos, como elas geram confiança entre si e no grupo. Né? E a presença social também reflete essa capacidade, portanto, de conexão dos membros dessa comunidade. Né? E quando os membros descobrem que eles podem ter confiança um no outro e que eles têm uma identidade em comum, uma identidade social em comum. Esses indicadores que são gerados do efeito da presença social, eles são muito poderosos para a percepção de aprendizagem e principalmente para a satisfação em cursos online. Comunidades que são muito frias, que as pessoas não manifestam seus sentimentos, os seus erros, né? E não confiam uns nos outros, são comunidades em que tende a haver um número mais alto de evasão. E a evasão não ocorre só no curso, ela também ocorre na disciplina,
né, por uma grande insatisfação, uma sensação de que não é capaz de cumprir os requisitos. Né? E, por último, aqui a presença cognitiva. A presença cognitiva ela está relacionada ao processo de construção de significados, né, que ocorre por meio das atividades que são propostas no ambiente, das pesquisas colaborativas. Significa dizer que a presença cognitiva é o quanto os estudantes conseguem atribuir significados e aplicar esses significados construídos ou em construção em contextos diversos, simulados, reais, fazendo uso da reflexão e do discurso. A presença cognitiva é um aspecto muito importante, porque é o momento da reflexão, da indagação, é o momento do pensamento crítico, e é quando se dá visibilidade a esse discurso científico que os alunos estão construindo. Né? Então, pensando nos três tipos de presença, né, é que os autores, né, nos colocam esse grande desafio, né? Como tornar-se presente para uma comunidade onde eu não estou presente fisicamente, né? E nisso o processo de comunicação, uma comunicação que traga, que proporcione um vínculo simbólico emocional entre estudante, professor, que traga uma proximidade psicológica e pedagógica, né? Ela relativiza a percepção da distância geográfica, relativiza o sentimento de solidão e de isolamento psicológico, aumentando a potência do grupo para o trabalho, para enfrentar os desafios que as disciplinas, né, do ensino superior, né, impõem à sua comunidade, né, desafios cognitivos com construtos mais abstratos, né? Então, é este vínculo simbólico emocional, esse vínculo afetivo que nos ajuda a nos tornar presentes na comunidade. Né? E com a teoria que nós apresentamos, né, do e-learning, da presença docente, social e a presença cognitiva, nós estamos dizendo que outras formas de presença são possíveis quando nós estamos falando do e-learning. Né? E é interessante porque quando há a existência desses tipos de presença e elas coexistem na comunidade, né, ora se sobrepondo, ora uma estando mais em evidência do que a outra, né, mas elas passam a se tornar uma ação de todos para todos. Ou seja, eu quero dizer que os estudantes passam a atuar colaborativamente também nos três tipos de presença. Não é incomum nós vermos um estudante no fórum que, diante da dúvida do colega, ele vai lá e busca esclarecer, indica para o colega, dá orientações aonde ele pode buscar os conceitos, né? E ampliando os conhecimentos do colega, ou acolhendo um colega que está se sentindo muito isolado, excluído da comunidade, quantas vezes a própria comunidade sente, vai lá e resgata esse estudante. Então, os estudantes também atuam nos três tipos de presença quando a comunidade está em funcionamento, quando a comunidade, esse sentido de comunidade existe para esse grupo social. Nós podemos também dizer que a presença docente, né, ela pode ser muito aprimorada, baseada em princípios da gestão comunicacional. Esses princípios, eles estão fundados nas três funções da docência online, né? O desenho e organização do ensino, o incentivo à compreensão por meio do diálogo e a instrução direta. Né? Nós vamos falar um pouquinho rapidamente, né, desses pontos de pauta. Por quê? Esses pontos de pauta que eu citei, eles farão parte de um guia, um roteiro, onde vocês, professores, vão identificar em cada um desses indicadores o que vocês podem fazer para aproximar, né, ter essa aproximação psicológica e pedagógica, criando um ambiente para o engajamento, para a participação ativa dos estudantes, para que os estudantes tenham autonomia e sejam protagonistas do seu processo de aprendizagem. Então, no primeiro aspecto, o desenho e organização do ensino, né, que é um papel da função da presença docente, né,
Aqui nós temos 6 elementos que vão desde como o professor apresenta o plano de aula, né, que tem os objetivos, que traz uma metodologia, um sistema de avaliação, né? Como ele define as instruções de como esses alunos vão participar nas atividades, como ele estabelece os parâmetros temporais, de prazos, não? Como ele utiliza os recursos digitais de forma eficaz, ensinar os alunos a potencializar o uso de um fórum. O fórum é um recurso muito precioso para nós, mas de muito difícil uso, e tem estudantes que não gostam de participar. Então, como modelar, como ensinar, dar exemplos, né, da utilização desses recursos que vão impactar no processo de aprendizagem dos alunos. Né? Como estabelecer regras e normas de interação no ambiente online. A netiqueta é um elemento importantíssimo para gerar presença social, né, para gerar engajamento, né? Como o professor explica, né, os recortes epistemológicos que ele fez na base do conhecimento para gerar o conteúdo dessa disciplina, mostrando as inclusões e as limitações do estudo. Né? Essa é uma pauta que é importante para pensarmos como nós comunicamos cada um desses elementos para os nossos alunos que não estarão presentes em sala de aula. A segunda pauta vai tratar de como o professor incentiva a compreensão por meio do diálogo. Então, como ele trata as áreas de concordância e discordância nos temas abordados, como ele busca gerar um consenso quando há dissenso na turma, como ele incentiva, reconhece e reforça as contribuições dos estudantes, né? Como ele trabalha para gerar um clima de aprendizagem favorável, quais são os recursos que ele usa para atrair a participação e estimular a discussão dos estudantes, e como ele avalia a eficácia do processo de aprendizagem, principalmente pautado em processos de feedback para os alunos, reconhecendo os avanços e reconhecendo as áreas, os aspectos que ainda precisam ser mais aprofundados em termos teóricos. Né? E, por último, como professor, na presença docente, né, ele vai dar essa instrução direta ao aluno, também guiando o aluno no seu processo de aprendizagem, para gerar autonomia para o aluno. Né? Então, na instrução direta, ele apresenta analogias que são valiosas para se compreender o conteúdo, ele apresenta exemplos úteis, traz demonstrações esclarecedoras, ele fornece informações para além do que está, às vezes, no texto, e, principalmente, ele tem um banco de recursos, né, que traz outras referências explícitas a materiais diversos que os alunos podem usar para ampliar o conhecimento. Então, essa é uma pauta também importante, né, de como, não estando presente em sala de aula, o professor pode orientar, dar essa instrução direta nos ambientes virtuais de aprendizagem. Nós queremos aqui, já estamos chegando ao final, né? Eu trago sempre a ideia de que é um processo, né, o que nós estamos vivendo, né? Essa transição, essa disruptura tão rápida do ensino presencial para o ensino online nos trouxe muitos desafios, muitos tensionamentos do saber docente, da prática docente, né? E é importante também nós compreendermos em que fase nós estamos nesse momento. Nós passamos esses últimos meses na formação, oferecendo aos professores, né, a possibilidade, né, de fazer um bom plano de ensino. Os professores buscaram vários outros recursos, além do que o SEAD oferece, né, em comunidades de aprendizagem, com seus próprios colegas, nas faculdades e nos institutos, né, para fazer um bom plano, que é essa primeira parte da fundação, né, para estruturar uma forma de trabalho, né, selecionando os bons recursos digitais e as estratégias. Nós estamos nessa fase. Nessa semana, nós começamos a induzir o processo de construção de uma comunidade de aprendizagem, nós iniciamos as aulas, né, estamos construindo com os participantes agora as regras de confidencialidade, a etiqueta, definimos as formas de registro, de frequência, as formas de extensão da participação dele, que não é uma participação pontual, né? Vamos depois para a fase de incubação, onde nós estamos preparando essa comunidade, gerando as zonas de confiança, zonas de afetividade,
corresponsabilidade, codependência e colaboração, dando voz a esses estudantes, né? Iniciamos a implementação quando começamos as atividades acadêmicas, cumprindo o nosso cronograma, sempre estimulando o processo de comunicação entre eles, trazendo orientações bem definidas do que é para ser feito, como as tarefas devem ser feitas, né, que são relacionadas à presença docente na comunidade. E também estaremos aprimorando durante a implementação os processos, melhorando os processos de ensino-aprendizagem por meio da avaliação formativa contínua dos estudantes. Nós temos retorno de como os estudantes estão e como é o desempenho dos estudantes nos ambientes virtuais, né? Então, por meio do feedback, nós estamos oferecendo oportunidades do aluno revisar os estudos, retomar as partes que ficaram ainda com conceitos não construídos, significados não ainda atribuídos, né? E gerando o compromisso real dessa comunidade para que ela avance na obtenção dos objetivos educacionais. É importante na melhoria dos processos as expectativas positivas de aprendizagem do professor e dos próprios alunos. E, por último, em dezembro, nós vamos estar nessa fase de encerramento, avaliando os objetivos que foram atingidos, avaliando o processo de ensino-aprendizagem, teremos avaliação discente, né, avaliação docente, e é um momento, então, será um momento de reflexão sobre o quanto nós obtivemos êxito, né, nessa grande jornada, né, uma jornada que começou, que ela antecede, né, o período do início das aulas, e que ela também não termina quando as aulas terminam, porque o nosso processo de avaliação e autoavaliação ele é contínuo. Nós queremos, então, agradecer a vocês, né, por essa audiência, né, e terminar dizendo que a constituição de uma comunidade virtual de aprendizagem ela depende muito do domínio de processos educacionais comunicacionais, né, da gestão dos processos de comunicação na comunidade. Não basta conhecer os aspectos técnicos ou tecnológicos, é necessário nos atermos aos aspectos metodológicos do ensino não presencial. E assim nós terminamos desejando a vocês, né, um bom semestre, né, bons momentos de reflexão e uma comunicação efetiva, prática, objetiva, mas também acolhedora com os nossos alunos, né, para que nós possamos, nos nossos ambientes virtuais, né, constituir comunidades com afeto, com sentido de participação e com sentido de presença, uma presença que envolve outro tipo de presencialidade, mas que é tão importante quanto as coisas que fazemos quando estamos face a face. Tá? Um bom semestre, muito obrigada.